As pessoas confundem a ordem lógica com a ordem concreta da vida. Você provar e demonstrar logicamente que há uma necessidade de um ser criador e mantenedor, isso não prova que Deus existe, concretamente falando. Dá para compreender ou não? A diferença entre prova lógica e experiência concreta? Então, a gente pode confundir isso daí. Ah, não, eu provei a existência de Deus. Não, você não provou a existência de Deus. Não tem como você provar a existência de Deus. O que você prova é a necessidade lógica de um ser criador e mantenedor. Provar a necessidade lógica não é provar a existência. Dá para entender a diferença ou não? Prova é um elemento de convencimento e não do conhecimento. Na aula passada, eu apresentei para vocês aqui, grosso modo, as 3 idades da vida interior, segundo o padre Reginald Garrigou-Lagrange. Reginald Garrigou-Lagrange. Recomendei para vocês as 3 vias e as 3 conversões, a 4ª edição ali da editora Permanência, que eu acho que vale a pena adquirir, vale a pena ler. E hoje eu gostaria de entrar num tema aqui com vocês, que é o tema da oração. Então eu quero, nessa aula, ensinar os rudimentos daquilo que é oração. O que é oração? Como rezar, beleza? Como se reza? O que a gente faz quando a gente reza? O que acontece quando a gente reza? E como a gente pode rezar melhor. Então, a oração, ela é o meio através do qual nós conhecemos e amamos a Deus. Beleza? Essa é a primeira definição do que é a oração. A oração é o meio através do qual nós nos relacionamos com a Trindade Santíssima, que habita em nós pelo estado de graça. Então, Deus habita a alma humana de 2 maneiras. Um modo ordinário, que é a sustentação dessa alma no ser dele. Então, tudo que existe, existe no ser de Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos. Então, quer dizer, tudo que existe, tudo, absolutamente, subsiste, existe em participação. Como assim em participação? Em participação no ser. Então, o que é Deus? Deus, ele é o sempre terno fruir de amor e existência. Deus é existência em si mesmo. Deus é existência e amor em si mesmo. Então, tudo que existe, existe no ser dele. Ele é o motor imóvel, tá certo? Então, digamos assim, a compreensão a respeito do ente necessário, né, do ser necessário, é um objeto de razão humana, não é objeto de fé. Então, Deus não é objeto de fé. Deus é objeto da razão. Através da razão, você consegue chegar, por exemplo, à evidência lógica da necessidade de um ser criador, mantenedor de todas as coisas que existem, tá bem? Então, Deus, ele é acessível à razão. Como assim acessível à razão, Tiago? A demonstração da necessidade da existência de Deus, e o correto não é nem dizer da existência de Deus, mas que Deus, ele não existe, né? Quem existe somos nós. Deus, ele é. Deus, ele não existe, ele é. As coisas existem, os seres existem, os entes existem, mas Deus não existe, ele é. Então, se você pegar lá para ler as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, através da lógica, ele vai demonstrar a necessidade de um ente supremo, ou seja, Deus, ele é o ente necessário, quer dizer, e ele faz isso através da demonstração lógica. Só que a demonstração lógica não é a prova da existência de Deus e nem a prova do ser de Deus, é apenas a prova lógica de Deus. Então, você provar logicamente a necessidade de um Deus criador, de uma causa suprema para a existência de todas as outras, é uma coisa. Isso é uma coisa. Isso não prova que Deus existe. Isso prova a necessidade lógica de Deus. Dá para compreender ou não dá para compreender? Então, assim, uma coisa é a necessidade lógica. Está demonstrado que existe a necessidade lógica de um Deus criador, mantenedor, etc. De um ser criador e mantenedor das coisas. As pessoas confundem a ordem lógica com a
a ordem concreta da vida. Então, quer dizer, você provar e demonstrar logicamente que há uma necessidade de um ser criador e mantenedor, isso não prova que Deus existe, concretamente falando. Dá para compreender ou não? A diferença entre prova lógica e experiência concreta? Porque existe uma confusão, a gente pode confundir isso daí. Entendeu? Assim, não, eu provei a existência de Deus. Não, você não provou a existência de Deus. Santo Tomás não prova a existência de Deus. Não tem como você provar a existência de Deus. É impossível você provar a existência de Deus. O que você prova é a necessidade lógica de um ser criador e mantenedor. Tá certo? Provar a necessidade lógica não é provar a existência. Dá para entender a diferença ou não? Exatamente. A prova é um elemento de convencimento e não do conhecimento. Então, você provar logicamente que Deus existe é uma coisa. Tá? Agora, vamos supor, você está tentando provar para mim que Deus existe. Aí você fala, olha, Tiago, as coisas se movem, não se movem? Sim, as coisas se movem. As coisas se movem do nada? Não. É necessário uma causa que move a outra. Então, por exemplo, qual é a causa da existência do fogo? Então, para o fogo existir, é necessário que exista a combustão, tá certo? Oxigênio, etc, tudo mais. Beleza? E o gás. Quando eu aciono o isqueiro, sai fogo. Então, quer dizer, eu causei um movimento e agora tem fogo. Temos o fogo. Então, eu causei o acionamento do isqueiro. Se eu não fizer esse movimento, não sai fogo. Beleza? Mas o fogo só é possível porque tem gás aqui dentro e tem oxigênio aqui na sala. Se eu tentar acionar isso daqui debaixo d'água, não vai funcionar, correto? Porque eu não vou ter os elementos materiais que dão a possibilidade do fogo vir à existência, digamos assim. Tá certo? Então veja, quando eu coloco uma frigideira no fogão, qual é a causa da frigideira ficar quente? É o fogo, correto? Qual é a causa do fogo? É a combustão do gás com oxigênio, bababá. Qual é a causa do gás? Então veja, uma coisa move a outra. O que é o movimento? Beleza? Vamos definir então conceitualmente o movimento. O movimento, ele é a passagem, tá? Movimento. O movimento, ele é a passagem simultânea da potência ao ato. Então, o que acontece entre potência e ato é o que a gente chama de movimento. Beleza? Então, veja, eu estou sentado. Se eu estou sentado, eu estou potencialmente em pé. Eu não estou em pé em ato. Em ato, eu estou sentado. Na medida em que eu me levanto e fico de pé, né, em ato, a gente tem um movimento. Ou seja, a simultaneidade entre potência e ato. Dá para compreender ou não? Então, quando eu coloco a frigideira no fogo, isso se dá através de um movimento. A passagem simultânea entre a frigideira que está com a superfície em temperatura ambiente para a frigideira que vai ficar agora quente, né? Aquecida. Essa passagem entre temperatura ambiente e aquecimento da superfície da frigideira é o que a gente chama de movimento. Então, a frigideira está fria em ato. Então, na medida em que ela vai ficando quente em ato, você tem a passagem simultânea, beleza? Entre potência de ficar quente e quente em ato.